Olá, bem-vindos a mais um podcast do Passo. Eu sou a Ana, diretora do Colégio Passo Seguro e da Escola Pé Pequeno, e sempre temos temas interessantes, mas o de hoje está muito mais interessante, que é o direito do brincar virou lei. E para isso eu convidei uma especialista, a Denise Awad, mãe de alunos da escola, que são atores, que já estiveram aqui no podcast comigo, advogada, e a Mara, diretora pedagógica do Colégio e da Escola Pé Pequeno também. Pode se apresentar, Denise, por favor? Olá, Ana. Olá, Mara. Tudo bem? É uma alegria imensa poder estar aqui e poder falar desse tema com vocês e esse podcast ser ouvido por muitas pessoas, porque é muito importante a gente falar sobre o direito do brincar e mais ainda da legislação que protege esse direito. Eu falo desse direito da minha atuação na Comissão de Defesa de Direitos de Crianças e Adolescentes da OAB de São Paulo e também atuo dando aula, né? Sou professora lá da Direito São Bernardo, trabalhando esses temas também. Então, estamos muito preocupados com a efetivação desse direito e trabalhando muito para essa legislação ser conhecida e para que ela possa gerar muitos efeitos. E na escola, na unidade Pé Pequeno, nós sempre incentivamos, sempre foi uma premissa nossa o brincar, porque a gente acredita muito que a criança aprende enquanto brinca, né? Então, numa simples brincadeira de casinha, ela está lá construindo um enredo, e esse enredo depois, futuramente, até numa escrita, a criança que brinca produz melhor, né? E a Mara também pode falar sobre isso. Eu acho que, em primeiro lugar, nesse momento, a gente tem que, como escola, divulgar essa lei, né? Ao ponto que a gente chega de o direito que é próprio da infância, que é o brincar, ter que ser colocado em forma de lei para ser assegurado. É uma coisa que inimaginável chegar nesse ponto, né? Então, por exemplo, lá na escola, como você disse, a gente já tem isso como premissa desde sempre, propiciar essas experiências enquanto brinca. E na unidade do colégio, desde o primeiro ano, inclusive com os maiores, a gente percebe que quando a gente contextualiza ludicamente as coisas, seja por meio de um jogo, seja por meio de uma tarefa, seja por meio da expressão com o corpo, as coisas fluem muito melhor, né? Então, nesse sentido, agora, ainda mais sabendo dessa legislação, a gente precisa conscientizar as pessoas. E dentro disso, o tempo desse brincar tem que ser assegurado. Não sei se curiosamente ou não, mas já há bastante tempo a gente tornou o recreio meia hora para os adolescentes. Aqueles 20 minutos, aqueles 15 minutos não eram nada produtivos, né? E aí a gente percebeu que aumentando esse tempo, né, de recreação, recreio, o próprio nome já diz, né? As coisas estão fluindo muito melhor nesse sentido. E, Denise, quais são os pontos principais dessa lei? O que ela diz sobre isso? Olha, muito interessante, puxando a fala que a Mara trouxe aqui, a gente chegar ao ponto de ter que ter uma lei específica para regularizar e tornar potente o direito do brincar. Porque esse direito, no ordenamento jurídico brasileiro, já está protegido desde a Convenção da ONU, que o Brasil ratifica em 1990, essa convenção que modifica todo o direito de crianças e adolescentes, modifica a visão, né, de como cuidá-los no campo do direito. Depois, esse direito é reafirmado na Constituição Federal de 1988, no artigo 227, o principal artigo que fala de direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Mas a legislação vem no sentido de dar luz e potência a esse direito, porque, infelizmente, ele é considerado ainda pela sociedade como algo banal, como algo que não deve... A criança deve fazer tudo e brincar como uma segunda opção. E a ideia da legislação é justamente mudar esse paradigma para trazer importância de como brincar, ele tem um papel importantíssimo na formação psíquica
do ser em desenvolvimento, e é a partir dessa possibilidade que crianças conseguem construir conceitos de criatividade, resiliência, respeito ao próximo, solidariedade, postura no mundo, saber ganhar, saber perder. Então, o brincar é uma fase muito importante, ela não pode ser banalizada nem deixada em segundo plano. Então, a legislação vem e ela estabelece o brincar como estratégia de proteção de crianças e adolescentes contra a violência, junto com a valorização da parentalidade positiva, que é outra questão também em que muitos lugares a forma de tratamento da criança ainda é um tratamento do educar pelo castigo. E nós defendemos que o educar vem da formação, o educar vem do construir. Então, o brincar e a parentalidade positiva são 2 eixos na formação do indivíduo. E o papel da escola nessa perspectiva que a Denise trouxe? Bom, o papel da escola é criar espaços para esse brincar acontecer, né? As escolas criam muito bem salas de aula equipadas, né? Mas ele tem que criar esse espaço do brincar. Pode ter brinquedotecas, pode ter espaços abertos, quanto mais aberto, melhor. Estruturar o planejamento de um ponto de vista que o brincar abarque o cognitivo, o movimento, o social, como a Denise falou, porque é na relação ali do que se vai brincar que tudo se estabelece. Aquele antigo brincar de casinha, as coisas eram estabelecidas, né? Você faz isso, você faz aquilo, e a própria brincadeira era só a determinação do que ia acontecer, e que não acontecia nunca. Quando a gente falava, agora acabou, vamos embora e tal, mas a gente ainda não brincou, né? Então, a escola precisa estruturar dentro do seu planejamento essa situação do brincar. A gente sabe que hoje muitas escolas já estão preparadas nesse sentido, mas acho que o papel da escola, mais do que oferecer essa condição, é conscientizar, como você disse, as famílias, né? Eu não sei por que se instituiu que quanto mais cedo se aprender determinadas coisas, determinados conteúdos, vai ser melhor lá na frente, lá no futuro, que nunca chega, né? Frente da onde? Então, acho que não é culpa também das famílias não ter essa informação. Então, acho que a gente precisa divulgar mesmo o que é próprio de cada idade. A gente está falando do brincar da criança, mas os adolescentes precisam brincar, né? E hoje, essa coisa ser muito mais voltado para o adolescente, empreendedorismo, acho que isso é interessante, é um assunto a ser tratado, mas mais um assunto, mais um conteúdo e não o foco, né? Acho que o papel da escola é disseminar para as famílias a importância de cada coisa, acho que tudo tem o seu lugar. Pode falar, Denise. Pegando esse gancho importante, também queria trazer que a legislação vem também na esteira de trazer uma proteção em face da realidade digital. Então, o direito do brincar, ele é um centro de reflexão que discute essa excessiva colocação de crianças e adolescentes em ambientes de telas. Então, nós temos crianças e adolescentes emparedados o tempo todo, vivendo em apartamentos cada vez mais fechados, sem tomar sol, sem espaço. Então, todas as consequências que isso tem gerado, inclusive o acesso a conteúdos inadequados, e essa conscientização que a Mara fala é muito importante, porque, às vezes, os pais, mesmo com boa intenção, acham que se os filhos estão em casa, no quarto, na tela do celular, estão quietinhos e protegidos. E, na verdade, essa é uma visão muito errada, porque ainda o acesso à internet é uma terra de ninguém. A gente tem conteúdos de fake news, tem discursos de ódio, tem competição que os adolescentes fazem, que são cruéis, de se cortar, de se machucar. Então, tem todo um ambiente complexo. E, ao mesmo tempo, o direito do brincar lida com a questão ambiental, porque a legislação também valoriza o brincar na natureza. E nós sabemos o quanto que a natureza está deixando de fazer parte da vida de muitas crianças e adolescentes.
Então, a nossa preocupação é crianças que não brincam, que não vão ter esse repertório, que não vão ter tido essa experiência, que adultos vão se formar. E mais ainda, se nós tivermos uma geração que não teve oportunidade de ganhar esse repertório, não vão ensinar seus filhos a brincar. Então, a gente tem um ciclo muito importante a ser refeito, que é um ciclo de recolocação do ser humano em contato com o mundo real, em contato com o outro, com a presença do outro. Então, a gente não pode acreditar que o celular resolve todos os nossos problemas e basta para a nossa vida. A gente precisa do outro. Então, a gente precisa sair um pouco, desconectar um pouco do digital para acessar um pouco mais a natureza e desenvolver nossas potencialidades a partir do que o brincar como potência traz para o nosso desenvolvimento, criatividade, resiliência e construção de vida. E voltando para o papel da escola, né? Essa divulgação, essa explicação para a família, eu acho que se as pessoas tiverem esse conhecimento, acho que até podemos mudar, por que não, a arquitetura das coisas. Então, existem até condomínios muito bons, muito grandes, mas que o paisagismo está instaurado ali, né? E a criança não pode, às vezes, uma folhinha que cai, ou que uma florzinha que arranca, lógico, não é para arrancar, mas não tem muito o que para dar para alguém, aí já entra a multa, já entra... Então, talvez esses condomínios precisem pensar em areia, em terra, para essa criança ficar ali à vontade, criando e desenvolvendo. E a parte dos jovens também, acho que a prática de esporte, esse convívio com o outro, você falou da solidariedade, né? O meu amigo está machucado, como ele vai fazer para ir no campeonato? Eu acho que essa situação lúdica, que não na tela e fechado, é nosso papel também, né? De enquanto escola, tratar com as famílias, né? Hoje eles perderam a oportunidade que nós tivemos, que foi de brincar na rua, né? E aí, como a Mara falou, os condomínios muitos privam, não tem esse espaço de natureza, né? Como que a gente pode conscientizar as famílias para suprirem isso que nós tivemos? É uma coisa simples, mas é questão de hábito mesmo. Principalmente aqui em São Paulo, né? Não tem praia. Ao ter um tempo, seja um sábado, seja um domingo, para onde que as pessoas vão? Para o shopping, consumo, fast food, né? E a gente percebe que tanto os adolescentes quanto as crianças, se forem colocados frente à natureza, frente a um parque, eles não querem consumir, a gente nem lembra, eles não chegam nem perto da gente. Então, aí indo para o direito, para a política pública, a população também precisa começar a manifestar nesse sentido. Então, como a praça perto de casa não está boa, como o parque está muito longe, então eu vou aqui mesmo no shopping, que é mais prático, aí vai naquele brinquedo fechado, enfim. Né? Então, uma das coisas importantes que essa lei potencializa no campo do direito é a relação de responsabilidade enquanto brincar. Então, a lei determina que são responsáveis por garantir o direito do brincar a família, a sociedade em geral, que a escola está dentro dessa perspectiva, e o Estado por meio de políticas públicas. Uhum. Então, o que a gente tem que pensar? O brincar, ele ocorre se existe a estrutura para que isso aconteça. E a gente vem vivendo numa sociedade que cada vez tem menos estrutura para isso, um mundo cada vez mais adultocêntrico. Então, os espaços são discutidos para o adulto estar bem, sem o olhar do maior interesse para crianças e adolescentes. Vide os espaços de brincar nos condomínios, que são gourmetizados, então são espaços que deixam o adulto satisfeito, mas não a criança, porque a criança quer um espaço simples para se molhar, para brincar, para desenhar, para ter contato com a terra, e a gente não tem tido esses espaços. Então precisamos dialogar com construtoras, precisamos dialogar com o poder público para que isso seja valorizado. A gente precisa retomar espaços para o brincar,
um brincar seguro, porque isso envolve também segurança pública, de crianças andarem de casa até um parque pertinho para poder ter acesso. Então, isso potencializa uma outra discussão, que é a importância do plano diretor da cidade, que é a legislação que cuida do direito da cidade e que planeja métricas no sentido de promover espaços, ser revisitada para que a criança apareça nessa legislação. Nós consultamos os planos diretores de várias cidades, e inclusive o Estatuto da Cidade, que é uma lei que norteia isso. A criança tem prioridade absoluta na Constituição Federal, expressamente previsto. Essas legislações que reverberam esses direitos, por exemplo, o plano diretor não aparece a palavra criança nenhuma vez. Então, se a criança não está lá, não tem esse espaço. E é justamente o plano diretor que vai prever quantas praças eu tenho que ter num município, num bairro, para poder efetivar que uma família utilize esse espaço sem ter que andar muito, sem ter que impossibilitar o deslocamento. Então, o que a gente tem defendido, né, com essa legislação? Da mesma forma que foi uma luta muito séria, muito profunda, mas muito produtiva, de pessoas que lutaram para defender espaços para pessoas com deficiência, e hoje a legislação da pessoa com deficiência tem métrica, ela tem determinação do que tem que ser feito com clareza. Então, se um prédio não tem uma rampa, ele tem toda uma multa, ele tem toda uma consequência jurídica de sanção que ele tem que responder. Então, essa legislação também oportuniza, e ela precisa também ser mais aprofundada, para que a gente planeje essa métrica, para o direito não ser abstrato, ele sair desse papel de uma legislação genérica e ele encontrar a possibilidade do que é necessário fazer. Um prédio, se ele tem rampa para pessoas com deficiência, ele tem que ter um espaço para a criança tomar sol. Se ele não tem espaço embaixo, porque os prédios estão cada vez com menos espaço, eu preciso que uma unidade deixe de ser vendida e aquela unidade que toma sol seja aberta para um espaço do brincar. Então, nós temos condições de implementar isso, né? Nós temos condições de determinar regras por meio da fiscalização do Ministério Público, por meio das decisões judiciais que importam esse direito. Então, acho que o próximo passo é a gente poder analisar essas métricas, quantas praças tem que ter, em quantos metros num bairro, para a criança ter acesso a um ponto verde do brincar. Como a gente pode promover movimentos como a escola fez muito bem, de fechar a rua, e por meio da rua fechada, aquele domingo é um dia das famílias se encontrarem e brincarem na rua com brincadeiras motoras, né? Então, são movimentos que a legislação prevê e que a gente ainda precisa aprimorar, porque a gente precisa encontrar essa métrica para poder determinar sanções se essas métricas não são cumpridas. E dentro dessa pesquisa aí que você fez, que você citou, tem alguma cidade que você tenha conhecimento que conseguiu fazer essa mudança, algum movimento nesse sentido? Olha, tem movimentos importantes, ainda não com tantas extensões. Jundiaí é uma cidade muito amiga da criança, tem um espaço bem importante, que é um parque bem aberto, que foi projetado com a participação de muitos estudiosos da área, gratuito, mas ainda tem uma certa dificuldade porque ele fica numa localização não de fácil acesso para chegar a pé, digamos assim, né? Ele fica mais num espaço um pouco mais afastado. E algumas cidades, alguns bairros têm movimentos assim. Lá em São Bernardo, a gente está com um projeto de articulação de mudar a realidade do município, fazendo alguns projetos pilotos em comunidades também mais vulneráveis, porque lá o direito do brincar também tem toda uma ausência maior de espaços de segurança pública, para garantir, então, visibilidade para esse direito e congregar as famílias a terem consciência de tudo isso e realmente incentivarem seus filhos a brincar, brincar espontaneamente, porque a criança não está tendo oportunidade de brincar espontaneamente. Ela está sempre ligada a algo no horário, ela está sempre ligada a fazer um curso, ela está sempre ligada a fazer algo direcionado.
a gente precisa desenvolver a espontaneidade do brincar, porque é isso que desenvolve a habilidade da criatividade, da resiliência. E a gente até, né, quando a criança vai no aniversário, ela tem um monitor lá que orienta, né? Então, a gente precisa fazer isso e a gente tem tentado um pouco debater isso a partir da conscientização, chama Projeto Articulação do Brincar, lá, para que a gente tenha toda essa consciência e ainda também traga a visão de que a criança não está protegida quando está no quarto, sozinha com o celular. E a Mara pode falar bem sobre isso na escola. A criança não precisa de brinquedos caríssimos, elaborados, né? Cada vez mais eles brincam na escola com caixas, com objetos. É o objeto não estruturado que a gente fala, né? E acho que às vezes muito mais criativo do que o brinquedo pronto já, né? É a oportunidade que você falou, a criança arruma o que fazer, né? Bom, estamos chegando nos minutos finais do nosso podcast. Queria agradecer a presença de vocês e pedir que cada uma deixe uma mensagem final para as famílias que estão nos assistindo. Bom, a mensagem que eu queria deixar é para que vocês conheçam a importância desse direito, conscientizem no sentido de incentivar seus filhos a brincar, com uma linguagem de parentalidade positiva, com afeto, que vocês estão amparadas por legislação quando houver algum impedimento nesse sentido. Então, uma legislação do direito do brincar, por exemplo, potencializa uma família a entrar com ação na justiça, por exemplo, para que esse direito seja observado. Então, se eu tenho um prédio que não viabiliza isso, se eu tenho um espaço não respeitado, eu posso judicializar, eu posso discutir esse direito. Então, a legislação abriu muitos espaços importantes, ela vem aí com força total e a nossa luta é que essa lei saia do papel, seja conhecida, e ela só vai ser conhecida quando a gente conseguir dar as mãos e incentivar que esse direito realmente seja realidade na vida das nossas crianças e adolescentes. Obrigada. Obrigada. Muito bom. Acho que o que eu quero deixar de mensagem é bem simples, né? A gente hoje aqui falou de espaço, falou de tela, falou de respeito à infância, desse período que é bem curto, né? E não volta mais. Que cada família, que cada responsável assim, possa refletir do que está proporcionando. Tem uma fala muito comum. Tem horas que eu dou a tela, que eu dou o celular, porque também chega uma hora, né? E eu quero fazer um desafio aqui, que se não der, né? A criança insiste, mas se não der, pode ter certeza que eles arrumam o que fazer, eles arrumam o que brincar. Eles vão surpreender muito, né? E quando vai ver, já saiu dessa lógica de tal, a tela, né? Acho que a gente tem muito para oferecer para as crianças e eles nos surpreendem, né? E os adolescentes também. Tem muita coisa para oferecer para os adolescentes que a gente, a princípio, pensa que eles não gostam, mas com o passar do tempo eles vão curtindo também. Obrigada, Denise. Obrigada, Mara, pela participação de hoje. Fiquei muito feliz com a fala da Denise sobre os espaços. Tudo isso que foi falado aqui faz parte do DNA da nossa escola, né? Inclusive, há um tempo atrás, nós pensamos em fazer uma construção num espaço maravilhoso que a gente tem de natureza, de bosque, na educação infantil, que propicia todo esse brincar livre para as crianças. E se você quiser saber mais, conhecer o nosso trabalho ou conversar mesmo sobre esse assunto, venha nos procurar, será um prazer receber vocês. E até o próximo. Até o próximo.